Que bom que você está aqui hoje, amém? E se você trouxe a sua Bíblia, pega ela na sua mão aí, por favor. Abra, por favor, o livro de Mateus, capítulo 24. Versículo 3. Mateus, capítulo 24, versículo 3. Bem baixinho o fundo, por favor, tá? Quem já encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou, diga, tem paciência comigo que eu chego lá, apóstolo. A gente espera, até meia-noite é dia. Coloca a sua mão aí sobre a palavra e diga, Senhor, usa essa palavra para falar comigo. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, e ela é uma bênção. E se ela é uma bênção, eu sou abençoado por ela. Amém? Pessoal, nós estamos vivendo um tempo muito especial, que é o tempo da volta de Jesus. E a cada dia se aproxima um pouquinho mais da sua volta. E uma das coisas que nós não podemos permitir é que Jesus volte e nós ficamos. Todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação é em vão se Jesus voltar e a gente não for morar com Ele na sua glória. Não é verdade? Ou quantos estão aqui só por um milagre? Na verdade, qual é a ordem de Jesus? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo lhe será. Eu sei que as nossas necessidades às vezes atropelam. E nós temos muitas necessidades, e às vezes nós precisamos de milagre, de bênção, de cura. Mas a gente não pode atropelar a ordem, ou seja, nós precisamos primeiro estar salvo para conquistar aquilo que nós queremos. O importante de tudo é alcançarmos a nossa salvação. Mas o que é salvação? O que é salvação? Que salvação é essa? Por exemplo, se alguém está morrendo afogado e grita por socorro, ela está pedindo para ser o quê? Salvo. Mas qual é essa salvação que a palavra de Deus, ela nos direciona? Muitos não sabem. Muitos dizem, ser salvo de quê, apóstolo? Muitos estão dentro da igreja e não conhecem a salvação. E não sabem que o plano de Deus para nós não é só fazer um milagre na nossa vida, por mais que Ele faça. O plano de Deus para nós é salvar a nossa alma. É que quando tudo isso passe, e diga comigo, vai se passar? Ou não? Quem tem visto aí a televisão ultimamente? Como andam as coisas? Hoje não se importa mais se as crianças morrem, se as pessoas morrem, é guerra contra guerra. Eu estava agora descendo no escritório, acabei de ver, Israel acabou de cortar relações com a Colômbia. Ou seja, nós estamos próximos à terceira guerra mundial. Estamos para viver algo horrivelmente. A qualquer momento você pode ver assim, olha, explodiu a terceira guerra mundial. É o que nós queremos? Não. Mas é o que está escrito. Adianta falar para Deus? Não, porque está escrito. O que importa para nós é a gente estar a cada dia mais agarrado e apegado com Deus. Quem está me entendendo? Eu repito, Deus faz milagres ou não? Mas de tudo, a suma de tudo é, em primeiro lugar, nós precisamos
nos encontrar salvo. Que se a qualquer momento, eu estava vendo na CNN e nos jornais, que quando em Israel toca a sirene, todo mundo tem que o quê? Se esconder, porque estão lançando mísseis. E a Bíblia diz também que vai tocar uma sirene, não é sirene, mas a Bíblia diz que vai tocar as trombetas dos anjos. Só que não tem bunker para a gente se esconder. Não tem aonde você se esconder. Quando no céu você ouvir, não sei como é que é o som, vou fazer um aqui para você entender, não é? Alguém sabe ou não? Vamos dizer que seja pam 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 pam, é, não é? Eu sei lá se é assim, é, não é? Rapaz, você sabe que eu assustei agora, é, não é? Eu falei, será que chegou? Falei, ó. Quando você ouvir, não tem para onde correr. A gente precisa estar salvo. Apóstolo, mas é minha família, e a minha casa, e o que eu preciso, e o carro que eu preciso. Enquanto Jesus não volta, nós precisamos encontrar a nossa salvação, estar salva, e podemos sim correr atrás daquilo que Deus quer de melhor para os seus filhos. Mas nós não podemos correr atrás das bênçãos sem antes estar o quê? Salvo. Quem está me entendendo? E olha o que diz aí a palavra, ó, diz assim: nos montes das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede que ninguém vos... Diga aí para quem está do seu lado, você tem que estar preparado para que ninguém vos engane. Apóstolo, como é que eu não vou ser enganado? É por isso que você precisa do selo do Espírito Santo. Porque quando você tem o selo, a marca da promessa de Deus na sua vida, quando você nasceu de Deus, quando você nasceu do Espírito de Deus, você não será enganado, porque você tem a marca de Deus na sua vida. O próprio Espírito Santo é que vai dizer para você. Ou seja, ninguém vai fazer você engolir algo sem que você já não saiba. Quantos estão me entendendo? Então Jesus falou, olha, tem que tomar cuidado. Primeiro, para que ninguém vos engane. Vamos lá, diz mais assim, ó. Porque virão muitos em quê? Dizendo, eu sou Cristo. E enganarão, ok? Fala para quem está do seu lado, cuidado para você não ser enganado. Corra atrás da marca da promessa. O selo de Deus. Porque senão, no final, muitos, diz a palavra, não é pouco, é os que vão ser enganados. E vão dizer, olha, não se preocupe, porque foi Jesus que mandou, é o Cristo que me mandou. E na verdade a palavra está dizendo, nunca foi Ele. E como nós vamos saber, apóstolo? Porque quando você é selado pelo selo da promessa, você não será enganado. Tem gente comigo aqui? Posso continuar? Olha que ele disse assim, ó. E certamente ouvireis falar de guerras, rumor de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio. Quem já deu à luz aqui? Você sabe qual é o princípio das dores de uma mãe quando vai dar à luz? Qual é? São as contra... Não são assim? Começa e você diz, opa, eu acho que está o quê? Que está chegando a hora.
E aquela dor vai aumentando, vai se intensificar, até a hora de dar o quê? Jesus falou assim, cuidado, que quando você ouvir falar de guerra, você vê terremotos, você vê hoje, nós não só estamos ouvindo como estamos vendo. É terremoto, é a chuva que destrói. Ao mesmo tempo que nós não estamos vivendo em guerra no Brasil, nós temos mais de 12 mil pessoas que a chuva desabrigou lá em Santa Catarina. Ou seja, é uma destruição pós a outra. E Jesus disse, olha, não vos assusteis. Aí eu te pergunto, como, apóstolo, não vou me assustar vendo tudo isso? Porque quando nós temos certeza dessa salvação, que eu já vou falar para você daqui a pouquinho, essas coisas não nos assustam, porque nós sabemos que ao tempo certo, o próprio Senhor Jesus, aquele que subiu para preparar morada para nós, vai voltar para nos buscar. Ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar a sua noiva. É claro, todos não, aqueles que se prepararam para ir morar com Cristo. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite, quantos aqui querem morar com Cristo lá no céu? Então você precisa da marca da promessa, você precisa conhecer a Deus de verdade. Deixa eu terminar que eu vou lhe dizer aqui onde eu quero chegar. E ele diz mais assim, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos e enganarão a muitos. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Está escrito ou não? E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Pergunta para quem está do seu lado, de qual grupo você quer estar? Daqueles que vão se esfriar ou daqueles que vão perseverar até o fim? Apóstolo, eu não quero esfriar, eu quero ser dos que vão perseverar. Eu quero ser aquele que vai estar preparado, aquele que está buscando a salvação. Então o que eu quero dizer para você hoje é que nós precisamos mudar alguma coisa. Não só orar, apesar da oração ser algo muito importante, nós precisamos de atitudes. Sabe por quê? Hoje nós temos muita gente dentro da igreja que oram muito e tomam pouca atitude, que não se decidem, que não estão de verdade querendo ser salvos. Sabem que precisam, mas não tomam atitude para que isso aconteça. Você sabe o que é ser salvo? Eu não sei se as meninas conseguiram. Vocês conseguiram colocar aqui o que eu pedi? Deixa eu ver se dá para... Olha lá. Deixa eu explicar para você um pouquinho o que é essa salvação que eu estou dizendo. Deus proveu o único caminho e cada pessoa deve fazer uma escolha. Aqui estão pessoas, nós somos pecadores. Quem não é? E quem é pecador aqui? Então desse lado está os pecadores e desse lado Deus na sua santidade. Nós não podemos alcançar a Deus em pecado, como pecador. Para isso Deus mandou Jesus. Para quê? Para que Ele morresse pelos nossos, para que nós pudéssemos ter a ponte que nos ligaria de novo a Deus. Porque o que te afasta de Deus? Fala aí para quem está do seu lado, o que te afasta de Deus? O pecado. Então o pecado, ele abre uma vala entre eu e...
Cadê o pastor Ender? Vem cá, pastor. Imagina aqui, ó, o pastor Ender é Deus, fica ali. E eu quero Deus. Quantos aqui querem Deus? Eu quero chegar até Deus. Porém, quando eu estou em pecado, eu não consigo chegar até, porque há uma vala, há um buraco que me separa desse Deus. E apóstolo, o que me une a esse Deus? O que me faz esse Deus se aproximar de mim? É quando eu aqui, ó, passa o próximo. Ó, tá vendo a vala que eu estou dizendo? Ó, nossa escolha resultou na separação de... O que me une a esse Deus? São as minhas escolhas. E o que me separa desse Deus? Também são as minhas escolhas. Então eu posso orar para ser salvo? Posso? Devo. Mas a oração só não me salva. Porque para que eu alcance esse Deus, eu preciso de atitude. O que adianta eu dizer para Deus com a minha boca: Senhor, olha, me salva. Deus está lá apto para mim, me esperando para me salvar. Mas o que me faz esse Deus me salvar? É só a minha oração? Não, porque eu posso morrer de orar, mas se eu não tomo atitude, eu não alcanço esse Deus. Por exemplo, o que adianta eu estar na igreja e não tomar uma atitude de me batizar? De entregar minha vida para Ele? Eu posso orar, morrer de orar para ser salvo, mas se eu não tomo atitude de me batizar, o buraco continua entre eu e... Porque o que fecha esse buraco é quando eu aceito Jesus de verdade. E eu não aceito Jesus quando eu levanto a mão. Eu aceito Jesus quando nas águas eu renuncio o pecador, para que através daquele pecado que existia em mim, eu me torne uma nova criatura. Quem está comigo entendendo, dá um glória a Deus aí. Eu coloquei esse desenho para você entender bem. Porque quando a gente fala de salvação, não basta dizer, olha, eu quero ser salvo. Eu preciso de atitude para ser salvo. Não basta eu dizer, Senhor, olha, se o Senhor voltar, não me deixa. Não é isso que vai fazer Deus me salvar. Olha o terceiro. Nenhuma ponte atinge Deus, exceto uma. Não adianta você ser bom, não adianta você ser de bom caráter, não adianta você dizer, olha, eu não engano ninguém, eu não minto para ninguém, eu não roubo, eu não faço isso. Isso não te liga a Deus. O que te liga a Deus é só um. É só a ponte que morreu por nós, para que nós pudéssemos chegar até Ele. Ou seja, nós não somos salvos pelas atitudes, ou seja, pelas obras, pela religião, pela filosofia ou pela boa conduta. Nós somos salvos pela atitude que nós tomamos em querer chegar até Deus. Quem está vivo aí, dá glória a Deus. E por que não hoje, se Jesus voltar, não são salvos? Porque ainda continua aqui, ó. Não passam pela ponte. E não passam pela ponte porque continuam ainda na velha vida. Apóstolo, ora para mim para o pecado ir embora. Eu posso até orar, mas se você não tomar atitude e mandar ele embora, ele não vai. Por exemplo, eu sou uma pessoa que bebe. Eu posso orar para você deixar de beber? Posso orar? Eu até posso, mas quem que tem que tomar a atitude de dizer, olha, hoje eu vou fazer uma oração e nunca mais eu vou beber? Eu posso tomar essa atitude por você? Não. Apóstolo, eu vivo uma vida cheia de erro, cheia de pecado. O senhor pode orar por mim? Posso. Mas se você não tomar uma atitude em deixar essa vida, eu posso até orar por você, mas você nunca vai receber a ponte que falta para você chegar até a Deus e receber a sua salvação. Só que pregar isso hoje é muito complicado, por quê?
Porque as pessoas não querem nem saber de salvação. As pessoas querem saber de resolver problemas. Mas, por exemplo, quem aqui gostaria de um carro novo, uma casa nova, um bem, ganhando um bom salário? Quem gostaria? E o que é que adianta? Ganhar o mundo e perder sua própria alma. O que é que vale dinheiro agora, lá na faixa de Gaza? Quantos ali tinham dinheiro, seu negócio, a sua empresa, e hoje estão correndo para tentar salvar a própria vida? O que é que vale dinheiro nessa hora? Nada. Então, apóstolo, quer dizer que eu não preciso de dinheiro? Não precisa. Mas nós precisamos ter tudo e não se esquecer que o mais importante de tudo é ter sido alcançado por esse Deus, a presença dele na nossa vida. O que adianta? Você diz, apóstolo, olha, eu estou na igreja há muitos anos. Jesus não vai olhar o tempo que você tem na igreja. Ele não vai olhar quem você é, o que você deixou de ser. Ele vai olhar as atitudes que você tomou. Quais são as atitudes que você tomou para abandonar as coisas ruins, para abandonar o pecado? Você vê, se você olhar na Bíblia, o filho pródigo, por exemplo, ele só foi salvo novamente para a casa do pai quando ele disse, errei, mas vou voltar para a casa do meu. A Bíblia diz que quando ele olha para dentro dele, ele diz assim, olha, preciso voltar. E ele não volta orando, ele volta numa atitude de querer voltar. Ou seja, quando Deus falou para Moisés falou assim, e agora? O mar está fechado. Ele diz, por que clamas a mim, Moisés? Toma atitude. São as atitudes que nos salvam. É quando nós estamos decidindo a querer salvação. É claro, por que eu não me batizo? Porque eu não quero deixar o quê? O pecado. Quando você é apaixonado pelo pecado, você não quer se batizar. Quando você é apaixonado pela mentira, pelo erro, pela prostituição, pelo engano, como é que você vai deixar isso se você ama isso? Eu só deixo algo quando eu não quero. E quando eu não quero mais, quando aquilo não faz mais bem para mim, que eu olho para trás e digo assim, chega, tudo isso tem que ficar para trás, tudo isso tem que ficar lá. Sabe por que isso não faz parte da minha vida? Porque hoje eu aprendi que existe um amor maior do que tudo isso. É o Deus da minha salvação. E eu quero esse Deus para minha. Então eu procuro quem? Jesus. E ele, passa próximo. Quebrou, filhinho? Olha lá, ó. Ele é que faz a ponte. Ele é que te liga até o quê? Até o Deus. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Quando nós queremos a salvação, Jesus disse assim, ó, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E fala aí para quem está do seu lado, diga assim, posso te dar uma notícia? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E qual lado você está hoje? Qual é o lado que você se encontra hoje? Se Jesus voltasse hoje, você estaria onde? Aqui? Ou você estaria salvo? Apóstolo, o senhor está acusando? Não, eu não sou acusador, esse não é o meu papel. Meu papel é fazer você entender que se Jesus voltar hoje, você precisa estar do lado de lá. Você precisa ter atravessado a ponte. Você precisa ter nascido de novo, conhecido a Deus de verdade. Por quê? Porque senão, se Jesus voltar, você fica. Quantos estão comigo aqui? E eu te pergunto de novo, qual é o lado que você está? Você está aqui, ainda existe um buraco entre você e Deus? Ou você já tem certeza da sua salvação? Pare para pensar um pouquinho, se Jesus voltasse agora, você iria ou ficava?
Apóstolo, eu ficava por quê? Porque eu sou assim. Então você precisa de uma atitude, não é amanhã, diga, é hoje. Diga, não é amanhã, é hoje. Porque Jesus não vai voltar amanhã, Ele vai voltar hoje. Se você ainda vive errado, se você ainda não se converteu de verdade, você está esperando o quê? Jesus voltar? E se você não tiver mais o tempo? E se a trombeta trocar? Eu lembro que quando eu era criança eu ouvia dizer assim: eu estou ouvindo falar que Jesus vai voltar desde a época da vovozinha. Mas muitos que lá atrás Jesus já voltou para eles, porque já morreram. Mas e hoje, que a cada dia você tem visto essa palavra se cumprir ou não? Tem ou não tem? Quantos aqui têm visto que essas palavras estão se cumprindo? Então eu pergunto de novo, qual lado você está? O lado daqueles que foram perdoados, que hoje vivem na paz, na vida abundante, na vida eterna, ou aqueles que ainda estão em pecado, na rebelião, separado do grande amor de Deus? Repito, não estou aqui para te julgar, mas estou aqui para te ensinar que você precisa tomar hoje uma atitude. Apóstolo, ainda não me batizei. O que está faltando? Quando Deus tocar no meu coração, Ele não vai tocar porque não é Ele que toma essa atitude é nossa. O que falta você dizer para o pecado? Chega! O que falta você dizer para as coisas erradas? Chega! Muitos ainda, sabe o que acontece? O pecado está fazendo carinho. Muitos o pecado está pegando no colo. Me dê uma cadeira, por favor. Sabe o que acontece? Muitos. Calma, gente. Deita aqui no colo, aqui, ó. Muitos ainda, o pecado está, ó. Muitos estão assim. Ainda estão muito ligados com o erro. Apaixonados. O sexo é mais gostoso. A mentira é mais gostosa. O engano, enganar os outros é mais gostoso. É como se o pecado fizesse você dormir no colo dele e te alisasse, dizendo: não vai embora não. Apóstolo, eu oro, eu jejuo, é importante muito. Mas mais importante é que isso, é o dia que você se levanta contra o pecado. Quem está comigo aí? É o dia que você se reaciona e você levanta e diz assim: chega, eu não vou viver mais debaixo do pecado, eu vou atravessar do outro lado, porque tem um Deus me esperando com a minha salvação, com a vida abundante, com a paz, com a alegria, com tudo que eu preciso. Eu tenho um Deus que morreu por mim, para fazer a ponte até eu chegar a esse grande Deus. Imagina se a trombeta troca, ou a trombeta tocar, e você ainda está debaixo dos braços do erro, debaixo dos braços das coisas ruins. Igreja, aonde você está? A pergunta que Deus me manda fazer a você nessa noite: aonde você está? De qual é o lado que você está? E Jesus não ia te trazer uma palavra hoje se Ele não estivesse voltando. Sabe o que eu imagino? É que o exército do céu celestial, o exército celestial já começa a se mover. Deus já mandou os querubins, os anjos, já dá uma limpada nas trombetas e está dizendo: se prepara, porque a qualquer momento vai soar. Ele quer me assustar, pá. E vai soar. E eu volto a te perguntar: quantos estão comigo aí? Qual é o lado que você está? Qual é o lado? Eu estou do lado de cá, apóstolo. E
Então eu quero te convidar nessa noite a mudar de lado. Sabe qual é a minha função? A minha função é convencer você a mudar de lado. O meu trabalho é só esse, é convencer você que o Deus que nós servimos é melhor que o pecado, que o Deus que nós servimos é melhor que a vida que você se encontra, que o Deus que eu sirvo, que o Deus dessa palavra tem muito mais para te dar do que o diabo está te oferecendo. O que eu estou aqui fazendo nessa noite é dizendo para você que quando você de verdade se apaixone, de verdade você diga: olha, eu quero essa salvação, eu quero esse Deus que me salva. Quando você disser: olha, eu quero hoje deixar o erro, a partir de hoje eu vou entregar minha vida para Cristo, passe o que passar, muitos vão te odiar, diz a palavra, muitos não vão querer ser o seu amigo, muitos vão deixar você de lado, mas Deus está dizendo: você vai perder alguns e vai encontrar o grande amor da sua vida. Saia do lado de cá, porque o lado que Jesus te espera é muito melhor. Eu te confesso que quando eu vim pregar outra coisa. Está aqui meu esbocinho do que eu ia pregar, e Jesus falou: não, fala da salvação, porque muitos não têm cuidado da sua salvação. E a gente só salva quando está o quê? Salvo. E às vezes a gente não se importa porque o afã das coisas, dos problemas, das lutas faz a gente perder o foco do grande amor da nossa vida, que é o nosso Deus. Quantos aqui conhecem a história das 10 virgens? 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Todas com a sua lamparina, todas iguais. Mas umas disseram: olha, vamos levar um pouquinho a mais de óleo, porque vai que Jesus volta. O que Jesus está dizendo é: você não precisa parar de conquistar. Você não precisa parar de lutar pela sua casa, de lutar pelos seus filhos, de conquistar os seus bens, de lutar pela sua vida financeira. Você não precisa parar de lutar pela casa que você precisa. Você não precisa parar de lutar pelos seus milagres. Mas o que você não pode parar é de estar lutando por tudo isso e se esquecer de carregar a reservinha de salvação, porque se naquele dia Jesus volta, você não vai ser pego de surpresa. E quantos concordam comigo que falta pouco para a trombeta soar? É simples. Será que o que você ouviu aqui na palavra está acontecendo no dia de hoje? Apóstolo, mas é que eu não tenho tempo. Quando a trombeta soar, nós vamos lembrar do tempo. Nós vamos lembrar que nós podíamos ter feito um pouquinho mais e não fizemos. Quem está me entendendo? E a Bíblia, ela diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade. Quantos estão com a Bíblia aí? Abra comigo aí, João, vou encerrar aqui, 14. Um pouquinho mais para frente, livro de João, 14. Versículo 6. Quem já achou aí, diga amém. Diz assim, Jesus respondeu: eu sou o caminho. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo, que a gente leu aí de qualquer jeito. Vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade
Não. Não. Está errado. Está errado. Você está lendo atropelando. E uma vírgula faz toda a diferença. Vamos ler de novo? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem faz a ponte? Quem faz a ponte? Ou seja, eu só sou salvo através de quem? E Jesus disse: olha, ninguém pode vir a mim se não nascer de novo. E como é que eu nasço de novo, apóstolo? Começa assim, ó. Não dá para entrar lá no ventre da mãe. Não foi o que Jesus falou para Nicodemos? Não dá para entrar lá e nascer de novo. Sabe como você vai nascer de novo? Primeiro passo: você tem que odiar o pecado. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim: qual é o seu testemunho? E ela me disse assim: não, eu no passado era isso, fazia aquilo e fazia aquilo. Ela falava do seu passado com alegria. E quando nós contamos o testemunho do passado, ele não pode causar alegria, ele tem que causar dor, tristeza, amargura. A gente tem que se lembrar de quem nós éramos lá atrás com tristeza. Quando eu era do passado, que nojo. Quantos depois que conheceram Jesus, a tua vida mudou muito de quem você era no passado? Não é verdade? Então nós temos que olhar para o passado. Você sabe qual é o sinal que a gente não quer mais o passado? É quando a gente detesta aquilo. Não tem nem vontade mais de falar daquilo. Agora, quando você fala com carinho de quem você era, é porque você ainda está apegado àquilo. Qual é o primeiro passo, apóstolo, para mim nascer de novo? Diga comigo: arrependimento. E como é o arrependimento? É quando eu digo para Deus: Senhor, hoje eu vou entregar minha vida para o Senhor. Não é pelo homem, não é pela igreja, não é pelo apóstolo, não é pela amizade, é por mim. Eu quero essa ponte que me leva até Deus. Tem alguém comigo aqui? Como eu faço, apóstolo? Primeiro, se batiza. Vou me batizar. Vai se batizar, avô? O que é batismo? Remissão de pecado. Eu vou matar a velha criatura. Eu vou matar aquela pessoa antiga e vou começar de novo. A nova vida com Cristo. Eu não estou dizendo tomar um banho de piscina. Quantos estão entendendo? Porque tem muitos que se batizam na igreja e quando sai da igreja continua sendo quem ele era, continua sendo a mesma pessoa. Funciona assim? Não. Eu preciso sepultar. Se eu era escravo do pecado, eu preciso me libertar nas águas. As águas do batismo me libertam. E quando eu sou liberto, a Bíblia diz, vai vir um segundo batismo. Qual, apóstolo? Diga comigo: do fogo. É quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida. É quando o Espírito de Deus desce sobre nós e Ele coloca em nós o selo da promessa, o selo do Espírito. É quando Ele bate o martelo e diz assim: olha, como é seu nome? É quando ele diga assim: como é seu nome mesmo? Ele diz assim: ó, esse aqui é meu, esse aqui está selado. É quando Ele coloca a marca da promessa na sua vida. É quando você vai além de só frequentar uma igreja. É quando o Espírito Santo está dentro da sua vida. É quando o Espírito de Deus, Ele te sela com a marca da promessa. E quando você está selado com a marca da promessa, como é que eu sei, apóstolo? Vou encerrar. Vem cá, pastor, mais uma vez, por favor. Ó, imagina que o pastor Endo é o joio e eu sou o trigo. A Bíblia diz que os dois
são exatamente iguais. Crescem iguais. Dá para entender? Mexe, se movimenta, iguais. Então perguntaram, mas como então é a diferença daquele que tem Deus e aquele que não tem? Simples. Que o que tem, quando vem o vento, quando vem a tempestade, imagina que você seja o vento. Amém? No 3, eu vou falar 1, 2, 3 e você vai soprar aqui, tá bom? Cuidado para não soprar alguém da frente magrinho aí e fazer voar aqui, tá? Amém? Se você é muito magrinho, segura na cadeira agora, tá? Vamos fazer um teste, ver se você... no 2 você enche o peito, bom? 1, 2, 3. Essa barriga aqui nem mexeu. Tem que ser mais forte. Vamos lá. 1, 2. Bora lá? Então imagina. Essa Tati hoje, rapaz, não está bem não. Se o trigo e o joio são iguais, crescem iguais, se movimenta iguais. Qual a diferença? É o que Jesus acabou de dizer, que no tempo da guerra, das lutas, no tempo que dizer, olha, nega seu Deus ou morre. Você é cristão, então vai morrer. Você é de Cristo, então você vai ser odiado por muitos. Qual é a diferença? É que quem é de Deus, quando vira o... Pera. Você já jantou ou não? Sopra aí, vai. Quando eu fizer assim, você sopra, tá bom? Vamos lá. Qual a diferença? É que quando vira o... só permanece o trigo. Jesus falou, quem é o que vai ser salvo? Não é aquele que frequenta a igreja, que louva, que adora, não. É aquele que permanece, é aquele que está firme, é aquele que o vento não é capaz de movê-lo. Sabe por quê? Porque ele aceitou Jesus de verdade, ele conheceu Deus de verdade, ele tem a marca da promessa e ele está a todo momento lutando pela sua vida, mas está preparado pela volta de Jesus. Se Jesus voltar hoje, ele está dizendo, eis-me aqui, Senhor, pode levar, porque eu vou morar na glória com o Senhor. Cuidado, porque o pecado ele não forma homem e mulher de Deus, forma joio. O erro faz a gente se parecer com crente, mas não ser crente. O erro faz a gente ser igualzinho, carrega a Bíblia, dizima, oferta, mas quando Jesus voltar ele fica. O verdadeiro crente não é só o que crê, é o que permanece crendo. Amém? E hoje eu quero encerrar com duas coisas. Primeiro, eu quero convidar você para mudar de lado e falar para Deus, Senhor, todos os dias eu quero me preocupar um pouquinho com a minha salvação. Como é que eu faço isso? Todos os dias a gente tem que começar a limpar um pouquinho a nossa vida das coisas ruins, os pensamentos ruins, as coisas que nos faz separação de Deus. E a segunda é, se você ainda não se batizou, eu quero dizer para você que o tempo é hoje. Mas é que eu ainda não sei. Não. Jesus é mais importante que tudo que você está vivendo hoje. Se você ainda não se batizou, está na hora de você falar para ele, Senhor, chega.
Porque talvez muitas coisas ainda não mudaram na sua vida porque você não teve um encontro de verdade com Ele. E esse encontro é necessário para que a gente mude. Esse encontro é necessário para que a gente seja diferente. Esse encontro é necessário para que a gente possa de verdade ser liberto. Posso dizer uma verdade para você? Um homem e a mulher selada pelo Espírito Santo, nunca mais o diabo entra nele. Por que o senhor diz isso, apóstolo? Porque uma vez que o Espírito de Deus está dentro da sua vida, não tem espaço para o diabo. Ele é liberto, ele é abençoado, ele é luz. Aonde ele vai, ele brilha. Amém? Qual é o lado que você está? Cadê o desenho fininho? Pensa bem. Vá para casa hoje e pense bem. Qual o lado você está? E se você disser assim, apóstolo, não quero nem chegar em casa, hoje mesmo Deus já falou comigo, quando é o próximo batismo, eu quero me batizar. Quando é? Quando é o próximo batismo? É por isso que aqui na igreja a gente não batiza uma vez por ano, porque pode não dar tempo de Jesus voltar, é ou não é? A gente batiza quando? Se você quiser agora. É agora? E o curso para batizar? Precisa de curso para tomar vergonha na cara? Precisa? Hã? Quer ver? Batismo não é remissão de pecado? É? Quem sabe que roubar é errado, mentir é errado, viver na prostituição é errado? Quem sabe que tudo o que é errado? Quem sabe o que é errado aí? Eu estou pregando para os kids ou estou pregando para adulto? Estou pregando para adulto? Quem sabe quais são os erros que você comete? Deixa eu só ver, deixa eu só entender se você sabe. Você sabe ou não sabe? Precisa de curso para a gente aprender? Ou precisa de atitude para a gente mudar? Atitude. Precisa de curso para aprender ou de atitude para mudar? Então, você quer batizar é agora. Não é, pastor? Nós estávamos na outra igreja, o rapaz chegou em mim, estava fechando a igreja e falou, me batiza agora. Ou o senhor também não vai me batizar? Eu falei, calma, você está chegando agora. Por que o senhor quer batizar? Ele falou, porque eu quero batizar, não importa. Eu preciso ser batizado agora. O senhor é a terceira igreja que eu venho e todos me negaram, você lembra? O senhor me batiza agora ou não? Eu falei, rapaz, mas só tem o balde, com a canequinha. Piscina não está cheia, já está fechando a igreja. Ele falou, não importa, o senhor vai me batizar ou não? Eu falei, você sabe o que é batismo? Ele falou, eu tanto sei como estou pedindo, o senhor vai ou não vai me batizar? Eu falei, traz lá a canequinha, traz a água e ó, batizei o homem. E ele falou, obrigado, estou indo em paz. Eu não sei, apóstolo, mas você batizou o homem assim? E se ele vira a esquina e morre? Hã? E se dá um infarto no homem, se ele está indo morrer, se Jesus avisou ele que ele vai morrer e ele quer se arrepender dos seus pecados? Eu, comedor de angu igual você, não vou batizar o homem, se a minha missão é ide e pregai o evangelho a toda criatura e fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, a atitude é coisa que nós precisamos tomar, porque Deus já está do outro lado esperando você. Porque quando você tem a certeza da salvação, não te falta nada. Amém? Não te falta nada. É o que ela falou. Eu sempre falo isso. Existe um lugar aqui dentro de nós que foi feito só para Deus. E quando esse Deus não entra dentro desse lugar, é como se tivesse um buraco. E é por isso que você vê a pessoa bebendo, se drogando, se prostituindo, porque ela tenta encher esse lugar com alguma coisa, por causa do vazio que incomoda ela. Mas não tem nada que preenche, porque esse lugar foi feito para Deus. Glória a Deus. Posso orar por você? Sim ou não? Quantos aqui querem ser salvos mesmo?
Quantos entenderam a palavra? Fica de pé.